questões de saúde pública, o CONTRAN publicou no dia 20 de março uma deliberação no Diário Oficial da União na qual coloca como prazo indeterminado diversos processos que envolvem a Carteira Nacional de Habilitação, desde renovação até recursos de multas e suspensão do direito de dirigir por pontuação atingida. Ou seja, se a sua CNH vence a partir do dia 19 de fevereiro de 2020, não precisa se preocupar com a renovação por tempo indeterminado, ou seja, até a normalização dos processos após o fim do isolamento social. O mesmo serve para os recursos de multas, identificação de condutor em multas, recursos sobre a suspensão do direito de dirigir e cassação da habilitação. Esta deliberação atinge também a PPD, permissão para dirigir, ou a habilitação provisória, e a emissão do CRV, o Certificado de Registro de Veículo em transferências de propriedade de compras feitas a partir de 19 de fevereiro de 2020, assim como o registro de veículos novos ainda não expirados. Veja a deliberação completa aqui. Estamos considerando a necessidade urgente de se evitar aglomerações nos órgãos de trânsito e nas entidades públicas e privadas prestadoras de serviços afetos ao trânsito, além de ajudar caminhoneiros e motoristas profissionais, explicou Frederico Carneiro, diretor do Denatran e presidente do CONTRAN. Diversas medidas estão sendo tomadas no período de isolamento social para frear o Covid-19, causado pelo coronavírus. Ainda não existe uma data para a normalização de todos os serviços, mas vale ficar ligado principalmente após o fim do isolamento social. Fábricas de automóveis também pararam a produção, assim como diversos fornecedores, seja para a não expansão do vírus ou pela falta de fornecimento de componentes pela paralisação no exterior. No Brasil, fabricantes como Chevrolet, BMW, Mercedes-Benz, FCA, Ford, Renault, Toyota e Renault já anunciaram a suspensão da produção de veículos por ao menos 2 semanas. A Renault é mais uma fabricante de automóveis que anunciou a parada de sua fábrica brasileira para conter o crescimento do Covid-19 no país. O complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Paraná, ficará totalmente fechado de 23 de março a 14 de abril, interrompendo a produção de motores e veículos tanto para vendas locais quanto para exportação. O complexo é um dos maiores do país. Inaugurado em 1998, produz motores e os modelos Kwid, Sandero, Logan, Duster, Orochi e novo Duster, além da família Master de comerciais leves. Esta paralisação, que pode ter a data prorrogada, acontece como uma das medidas para conter o avanço do Covid-19, causado pelo coronavírus. A Renault não falou em seu comunicado, mas como outras fabricantes, outro motivo para a paralisação é a baixa disponibilidade de peças e insumos pela parada de fornecedores tanto locais quanto no exterior, principalmente da China. O primeiro país impactado pelo coronavírus fornece principalmente itens de tecnologia para diversas montadoras ao redor do mundo e, antes mesmo do isolamento social no Brasil, já se falava em baixa disponibilidade destes itens por aqui. A Renault segue o que já fizeram Chevrolet, Ford, Volkswagen, BMW e Toyota. Os setores administrativos continuam seus trabalhos em home office, enquanto as plantas ficam paradas até 14 de abril, uma data que pode ser prorrogada dependendo da situação do país e do crescimento de casos do coronavírus. A parada acontece para evitar também o contato de funcionários e colaboradores uns com os outros e em transporte público, por exemplo. As vendas de veículos também estão praticamente paradas, permitindo apenas o abastecimento com o estoque feito antes da parada. A partir da próxima segunda-feira, 30, nenhum carro será produzido no Brasil até o dia 6 de abril. Todas as 15 empresas com linha de montagem de automóveis no país estarão com suas operações fabril suspensas, como forma de evitar a circulação de pessoas e impedir que o Covid-19 continue a se espalhar. Algumas empresas, como Fiat Chrysler, General Motors, Mercedes-Benz e Volkswagen, já suspenderam as atividades de suas fábricas. Nesta segunda-feira, 23, as 5 fabricantes restantes anunciaram que irão paralisar sua produção a partir da próxima quarta-feira.
São elas Caoa, Chery e Hyundai, HP Mitsubishi e Suzuki, Jaguar Land Rover e Nissan. Algumas estavam preparando plano para o fechamento temporário, enquanto outras esperaram até uma medida do governo. A Hyundai é um caso à parte, já que a fábrica em Piracicaba, São Paulo estava fechada desde a última sexta-feira, 20, após um funcionário da empresa ser diagnosticado com o coronavírus. A fabricante fez uma higienização e desinfecção do complexo e pretendia reiniciar a produção hoje, 23. Porém, os planos mudaram e a unidade continuará fechada até quarta-feira para, em seguida, iniciar as férias coletivas até 9 de abril. Muitas empresas justificam que a demora em uma definição acontece por conta do trâmite interno para aprovar algo assim, além da espera pelos planos do governo para o combate ao vírus. Algumas receberam a ordem direto de suas matrizes, como foi com Fiat Chrysler, Ford, GM, Volkswagen e outras, acelerando o processo para suspender a produção e proteger seus funcionários. Para outras, o processo é mais lento, sendo necessário conseguir a aprovação. O próprio processo de paralisação das fábricas varia muito para cada empresa. Algumas já foram adotando as medidas necessárias enquanto aguardavam pela aprovação da matriz, podendo interromper imediatamente. Outras só iniciaram o processo agora, reduzindo a produção aos poucos até parar completamente. Há fabricantes que pararam há mais tempo e têm previsão de voltar a operar a partir da segunda semana de abril. Motor1.com conversou com algumas delas e, em todos os casos, a resposta foi a mesma. A situação está sendo monitorada e, caso haja necessidade, a paralisação pode ser estendida pelo tempo necessário. O mercado brasileiro de automóveis já começou a sentir os efeitos do isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus. Para se ter ideia, os emplacamentos da última sexta-feira, 20, foram de apenas 6.977 unidades, contra 8.231 de quinta, 19, e 10.825 de quarta, 18. No dia 5, chegou a haver um pico de 12.112 emplacamentos. É o primeiro sinal de que a tão esperada recuperação das vendas prevista para 2020 pode não acontecer, visto que ainda não há nenhum prazo estipulado para que a vida volte à normalidade. Enquanto concessionárias são fechadas, menos na parte de oficina, praticamente todas as fábricas de automóveis e comerciais leves já anunciaram a suspensão da produção por, pelo menos, 2 semanas, o que afetará inclusive alguns lançamentos previstos para os próximos meses. A Fiat anunciou o adiamento da estreia da nova geração da Strada Seria em abril. A Volkswagen deixou o Nivus para o segundo semestre, era maio, e outras marcas podem fazer o mesmo, como a Nissan com o novo Versa era junho, e a Peugeot com o novo 208. Diante deste cenário, o mais provável é que não haja mudanças significativas no ranking de vendas daqui para o fim do mês, uma vez que os emplacamentos diários deverão ser reduzidos ainda mais nesta e nas próximas semanas. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Doria decretou quarentena para a população a partir de amanhã, 24. No acumulado até a sexta, 20, o Onix segue líder com ampla margem, tendo Ford Ka em segundo com praticamente metade do volume. Antes em quarto, o sedã Onix Plus superou o HB20 e completa o pódio. O destaque do mês segue com o T-Cross, que não só lidera entre os SUVs como já deixou o Polo para trás e só perde para o Gol como o VW mais vendido. Já os destaque negativo fica por conta do Compass, numa incômoda 17ª posição, e com o HR-V crescendo no retrovisor. Agora é esperar para ver o que os próximos dias e semanas nos reservam. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e fiquem em casa. Evite ao máximo sair de sua casa. Evite o contato físico com outras pessoas. Higienize suas mãos e evite encostar as mãos no rosto. Vamos nos ajudar. Juntos venceremos.